para a escola dizer isso não é para mim, né? Porque a escola é um coletivo. Quanto menor a criança, menor o prestígio do profissional que trabalha com ela. Inteligente, não é assim? Não te conhecia, terapia. Professora, o professor, nas pesquisas que a senhora tem feito, a senhora tem acompanhado, os professores eles têm participado da elaboração do projeto pedagógico da escola, como a legislação pede, que o professor junto com a orientação, com os pais, ou seja, a gestão democrática. Isso acontece nas escolas de educação infantil, professora? Olha, eu diria o seguinte, acontece em algumas. E aí não é só questão de você saber se acontece ou não, mas como que acontece e qual o resultado, né? Então, em alguns poucos exemplos, poucas experiências, poucos mesmo, minoritário, né, essa situação. Você tem uma participação, você tem discussões, a equipe durante suas reuniões de planejamento discute o projeto político-pedagógico, ou o projeto pedagógico, como quiserem chamar. Porém, geralmente, o resultado disso são documentos muito singelos e muito precários, né? A gente já tem algumas pesquisas que têm levantado isso. Geralmente fazem um diagnóstico da situação do bairro, do perfil das famílias e colocam algumas metas, mas o que eu conheço de dados a respeito disso mostra que isso ainda está muito incipiente, é muito precário. Então, aí vai uma grande polêmica, né? Então, assim, na minha opinião, a responsabilidade da Secretaria de Educação é muito grande e a Secretaria deveria, sim, estar construindo as suas orientações curriculares e bastante detalhadas e está trabalhando com as equipes das escolas em cima dessas orientações curriculares. Mesmo as secretarias que fazem isso, mesmo as secretarias que têm boas orientações curriculares, que fazem formação e serviço em cima dessas orientações curriculares, que trabalham com as equipes nisso, têm dificuldade em fazer com que essas orientações se transformem em prática. Mesmo nos casos em que existe isso, há uma dificuldade grande de que isso realmente se reflita na prática. O que dirá quando a secretaria não faz nada disso? E a gente sabe, pelo que a gente conhece da área e pelas conversas que a gente tem, que realmente é impressionante, quer dizer, como os documentos são produzidos, são publicados em grandes números, tipo agora os indicadores da qualidade da educação infantil, acho que são 300 mil exemplares, são tiragens enormes e são mandados para as secretarias dizem que mandam para as escolas e você chega na escola e não tem nada. Então tem um buraco negro aí, até um bom tema para reportagem, que realmente os professores não se apropriam desses documentos, né? Não se apropriam. Aí, contraste. Aí você vai ler um livro que saiu recentemente do professor Martin Carnoy, que é um economista da educação americano, e ele comparou escolas do Brasil, do Chile e de Cuba. Por quê? Porque ele estava interessado em saber por que as crianças de Cuba se saem tão melhor nos testes de aprendizagem do que as crianças do Brasil e do Chile, né? Sendo que Cuba é um país muito mais pobre, miserável até perto dos outros, né? Bom, aí uma das coisas que ele identifica lá em Cuba é que existe uma consistência, uma coerência total entre o que os professores aprendem no seu curso de formação, o currículo que eles têm que dar nas escolas e a supervisão, assim, mas a supervisão direta que os professores têm do seu trabalho como professor,
Supervisão é em cima, na sala de aula, é constante. Os supervisores vão nas escolas, vão observar as salas de aula, fazem uma avaliação e os professores que não estão se saindo bem vão fazer curso de formação. E os professores aprendem o currículo que eles têm que dar. Então, você vê que aqui no Brasil existe uma segmentação, é tudo desconectado, né? É assim, alguém produz um currículo, mas também a escola que o professor foi não toma conhecimento desse currículo, a unidade também não toma conhecimento, a prefeitura também não toma conhecimento. E o pior é que no tempo isso também ocorre, né? Sai um prefeito, entra um outro prefeito, muda o secretário de educação e fala, não vai mais ser um método construtivista. Agora aqui nós vamos comprar a apostila do Koch, e vai ser a apostila do Koch e acabou, certo? Ou seja, também no tempo tem uma segmentação, tem uma rotatividade de orientações, e aí os coitados professores ficam absolutamente zonzos, né? E na educação infantil não é diferente. Então entra uma prefeitura e diz, agora a nossa prioridade é a brincadeira. É brincar, a criança tem que brincar e tal. Isso é traduzido, assim, de uma forma bem esquemática, como, bom, então agora a gente deixa as crianças brincarem. É não entender, né? E pronto, já está feito o nosso trabalho, né? Quando a ideia do brincar é uma coisa muito diferente, envolve um trabalho do professor de observação, de planejamento e muito mais sofisticado do que simplesmente isso, deixa brincar. Aí entra um outro prefeito e fala, não, agora vamos parar com esse negócio de brincar e tal. Agora o negócio é o seguinte, pré-alfabetização. Cartilha. Não, isso acontece o tempo todo, acontece. E você imagina, um professor está lá, está trabalhando, uma professora foi numa faculdade de pedagogia mais ou menos, que ela não aprendeu nada disso. Aí ela entra na creche, o pessoal fala, o negócio aqui, tem que dar comida, dar banho, trocar fralda, pôr para dormir e pronto, é isso o nosso trabalho. Aí chega uma nova administração, fala, não, porque é brincadeira e tal, é coisa. Aí quando ela começa a aprender a trabalhar na salinha, muda a administração, entra outro secretário da educação e põe abecedário em todas as salas e põe as crianças preenchendo papel mimeografado. Isso, eu estou aqui falando para você e isso está acontecendo. Professora, agora tratando da questão da relação entre as famílias e as escolas de educação infantil. Só um trechinho do texto da Política Nacional para a Educação Infantil, que diz o seguinte, a educação infantil tem função diferenciada e complementar à ação da família, o que implica uma profunda, permanente e articulada comunicação entre elas. Queria que a senhora explicasse o que é essa articulação entre escola e família na educação infantil. Ela é diferente do ensino fundamental? Como que ela funciona? Ela é diferente, sim. Porque, veja bem, por causa das características da faixa etária. Então, uma criança pequena é uma criança mais dependente do adulto, né, menos autônoma em relação a uma série de coisas. E uma criança que requer cuidados muito próximos e todos que carregam situações de risco. Risco para a saúde, risco de acidente, cair e se machucar, né? São todas questões ligadas à proteção da criança e ao bem-estar da criança, ou seja, são questões bastante delicadas, bastante sensíveis. E então isso requer uma proximidade, um diálogo muito, assim, um diálogo cotidiano e um diálogo que as coisas fluam bem de parte a parte entre a família e a creche ou a pré-escola. Vamos dar um exemplo. O que é que a criança comeu em casa e por acaso fez mal, e então nesse dia é bom que não se dê o leite desse tipo ou o mingau daquele tipo, e que a mãe precisa falar isso para a educadora, para a professora, que vai ficar com a criança durante o dia, e ela tem que falar naquela hora que ela leva a criança na creche de manhã. Não pode ser só no dia da reunião, porque é alguma coisa que está acontecendo naquele dia. E vice-versa, não é? Vice-versa. Aconteceu alguma coisa com a criança na creche
E a professora precisa perguntar para a pessoa que vai buscar a criança, seja o pai, a mãe ou outra pessoa da família, o que aconteceu com a criança. Então, por exemplo, olha, o fulano hoje ele estava muito retraído, ele chorou muito, ele não é assim, ele sempre é uma criança tão alegre, não quis comer. O que será que está acontecendo com ele? Está acontecendo alguma coisa na sua família? Aconteceu alguma coisa ontem em casa? Por que será que ele já chegou aqui assim? A gente tentou distrair e não conseguiu. Não dá para você esperar o fim do mês para ter uma reunião de pais e mestres para falar isso. Tem que ser naquele dia, né? Então, essas questões são questões que se tornam muito mais urgentes, presentes e necessárias na faixa etária da criança pequena. Se você imaginar uma situação semelhante com uma criança maior, de 7, de 8 anos, não que não seja necessário o diálogo, mas a própria criança é capaz de fazer essa comunicação, não é? A própria criança pode dizer para a mãe, puxa mãe, macarrão de novo, mas hoje lá na merenda da escola eu já comi macarrão. A criança vai falar isso. Ou a criança vai dizer para a professora, hoje eu estou com dor de cabeça porque ontem os meus pais discutiram e eu fiquei nervoso. Pronto, a criança é capaz de falar isso, se você der voz a ela. E a criança pequena não. Então esse é um fator que leva a que, se você considerar todos os níveis de ensino, a participação da família na escola ela é tão mais intensa quanto menor a criança. Qual que é o papel de cada um desses lados? O papel da escola de educação infantil e o papel da família. Principalmente a educação infantil, que a criança fica o dia inteiro, da creche. A criança passa o dia inteiro, 8 horas, às vezes 10 horas na escola. Qual que é o papel dessa escola e qual que é o papel da família? Fica claro para ambos os lados? Não fica claro. É uma constante negociação, né? E eu acho que é muito difícil você ter uma regra geral para qualquer tipo de família. Muito difícil. Você ter uma regra geral, por exemplo, para uma família de classe popular, que tem um certo nível de conhecimento, e uma outra família de classe média, que tem um certo tipo de ambição ou de exigência, né? São situações bastante diversas. Por tudo isso, porque é uma constante negociação, é muito importante que esse diálogo exista, que essa comunicação ela seja diária, ela seja aberta e ela seja franca, o que não é fácil. E para isso algumas medidas têm que ser tomadas do ponto de vista da instituição. Um dos fatores que a gente leva em conta quando vai julgar a qualidade da instituição é o seguinte: os pais podem entrar na creche a qualquer momento, porque isso é um indicador de qualidade. Quer dizer, o pai liberou do trabalho mais cedo aquele dia, pode buscar o seu filho mais cedo, ele pode entrar na creche até a sala, ficar um pouco com a criança que está terminando uma atividade e conversar com a professora e perguntar se a criança quer sair antes ou não e sair possivelmente antes com a criança, coisa desse tipo. Ou uma outra que o pai sai mais cedo do trabalho, chega na porta da creche, tem que ficar esperando até o final, a criança aparecer na porta e não pode entrar, né? Então isso é um indicador de qualidade, porque se existe essa abertura para o pai entrar na creche a qualquer momento e a qualquer dia, então isso já indica uma série de outras atitudes da instituição em relação à abertura para as famílias, né? Outras coisas vêm junto com isso. E o fechamento também, outras coisas vêm junto com o fechamento. Qual que é a importância do pai participar da vida escolar da criança nessa idade? É muito importante, primeiro para a criança, né? Eu acho que valoriza muito a criança. Tanto é o fato isso que as crianças adoram quando os pais conhecem a sua sala, conhecem a professora, né? Ficam orgulhosos, vê lá o desenho que ele fez pregado na parede, né? Tem toda uma coisa da criança se sentir valorizada. E também tem uma questão do conhecimento mútuo, de se desfazerem alguns mal-entendidos e dessa colaboração que deve existir entre a família e a escola, ela realmente ser construída de uma forma interessante, né? De uma forma positiva.
Professora, as possíveis acusações, acho que a escola, alguns textos que eu li em relação que falavam da relação da escola e da família, fala muito sobre que a escola acusa a família de ser despreparada ou menos competente que o professor, principalmente quando se trata de famílias de baixa renda. Isso nas pesquisas que a senhora fez, nessa última pesquisa e nas anteriores, isso é uma coisa que é fato? É fato, isso é uma coisa incrível, né? Porque se exige de pais ou da mãe e do pai que tiveram uma baixa escolaridade, porque nasceram num lugar onde não tinha escola, onde a escola era muito ruim, etc., tiveram que trabalhar a criança, coisas do tipo, se exige que eles desempenhem uma função para a qual eles não estão preparados. E a escola acaba cobrando dos pais aquilo que ela deveria estar fazendo, né? E não se permite que aqueles pais de baixa escolaridade deem a contribuição que eles podem dar para a escola, de outras maneiras, de várias maneiras, porque eles também têm uma série de conhecimentos, né? E, então eu acho que tem toda uma forma de trabalhar com os pais que pode superar esse mal-entendido. Agora, esse mal-entendido, ele é generalizado. É generalizado. Para você ter uma ideia, a professora Silvia Cruz, que ela é da Federal do Ceará, ela, numa pesquisa dela, ela estava numa creche municipal e uma mãe que tinha a criança lá, já era pré-escola, se não me engano, acho que era uma pré-escola, a mãe que tinha criança lá tinha tirado a criança da pré-escola. E aí ela foi visitar a mãe para saber por que ela tinha tirado a criança da pré-escola. E a mãe disse o seguinte: olha, as professoras sempre falavam que o meu filho não sabia nada, não sabia nada, não sabia nada. Então eu tirei ele da pré-escola, arrumei aqui uma vizinha que está dando aula particular para ele, e aí quando ele souber alguma coisa eu ponho ele de volta na escola. Quer dizer, e essa história para mim, ela representa esse enorme mal-entendido. Porque justamente a escola está jogando para uma família que não tem condições para fazer aquilo que é o papel dela, que é ensinar. Justamente para isso que ela existe, né? E ela não está permitindo que a família contribua com aquilo que ela pode contribuir, porque ela não está criando situações em que torna isso possível. Pode contribuir com apoio, com incentivo, exatamente. Seria isso. Aí tem uma frase que a gente escuta, mas a gente escuta em todas as escolas, não é só a educação infantil, em todas. É assim, a gente faz reunião e justo aqueles pais que mais precisam são os que não vêm, né? Tem essa frase, sempre tem essa frase. Pais que mais precisam, leia-se os pais dos alunos mais baguncentos, ou daqueles que aprendem menos, ou que são mais problemáticos, etc. Então são esses que justamente não vêm. Aí você teria que ter todo um trabalho mais de intervenção. Você não pode ficar sentado esperando que o sujeito apareça lá. Você tem que ter algum esquema de atrair, motivar com outro tipo de atividade, ou de ir na casa das pessoas, visitar e saber o que é que está acontecendo, né? E em último caso, casos extremos, como aliás são muito comuns aqui na periferia de São Paulo, você tem o conselho tutelar para chamar, para saber exatamente o que está acontecendo e para chamar os pais, digamos, mais seriamente para a sua função de pais. Agora, esse mal-entendido, ele é generalizado e ele é muito difícil de ser superado. E fica esse mal-estar. É um mal-estar terrível, é um mal-estar terrível. Então, você tem, às vezes... Eu, uma vez, conheci uma mãe de aluno de ensino fundamental aqui em Campo Limpo, na região sul de São Paulo, isso na década de 80, e ela era uma militante extremamente corajosa. Ela subia em palanque na Praça da Sé para fazer discurso em manifestação popular, na época que ainda tínhamos aqui a ditadura militar, certo? Ela era muito corajosa. E essa mesma pessoa, como mãe de aluno, ela contava que quando ela chegava na escola ela ficava muda, que ela não tinha coragem de falar. Quer dizer, era tal a postura da escola frente aos pais, de tal desqualificação dos pais, que ela, que era uma líder, ela ficava muda dentro da escola, né?
por quê? Porque existe uma ameaça aí, meio que paira no ar, que é nunca explicitada, mas é que pode acontecer uma retaliação com o meu filho. Se eu reclamar de alguma coisa, o meu filho vai poder sofrer, porque a diretora, as professoras vão se vingar em cima dele. Essa é uma ideia que paira no ar, ela não é nunca falada, mas esse medo ele sempre existe. Ou eu vou perder a vaga. Né? Se eu tenho uma creche com uma lista de espera de 100 famílias e finalmente eu consegui a minha vaga, agora eu vou reclamar, eu vou perder a vaga. Agora eu queria só que a senhora deixasse bem marcado para mim, se é possível marcar, o papel da escola e o papel da família, professora, para a criança pequena. O que termina, existe esse momento em que termina a obrigação de um e de outro, ou é tudo acontecendo ao mesmo tempo? Eu acho que essa pergunta, a resposta a essa pergunta, ela é bem difícil. Porque tem vários fatores influindo aí nessa definição de papéis. Digamos, esse papel da família e esse papel da escola não são algumas coisas, não é alguma coisa imutável que você define por um princípio e é sempre aquele. Né? Tem várias condicionantes que vão definindo esse papel. Tem inclusive uma autora italiana, que é a Tulia Mussati, que ela faz um trabalho extremamente interessante de pesquisa, que ela mostra o seguinte: um papel para a escola que está se tornando cada vez mais importante na sociedade desenvolvida, industrializada, urbanizada, é o papel da criança encontrar pares da mesma idade para se relacionar. Então, é muito comum na situação da família a criança que é sozinha. Ou ela é sozinha e ela fica o tempo todo com um adulto, né? Todos os dias sempre com aquele mesmo adulto, aquela relação um adulto e uma criança, com poucas oportunidades de trocar com outras crianças, seja porque os irmãos são de idades muito diferentes, ou porque o irmão está na escola, ou porque não tem irmão, porque é uma criança sozinha, ou mora num prédio de apartamentos em que cada familhinha fica contida no seu apartamentinho, não tem um espaço de convivência. Então, cada vez mais, esse espaço coletivo da creche e da pré-escola, ele acaba adquirindo também essa função de proporcionar para as crianças um contato com outras crianças da mesma idade, coisa que antigamente era propiciada pelas famílias extensas, pelos primos, pela brincadeira na rua, com os vizinhos, etc., e que não é mais tão favorável, principalmente nos grandes centros. Então, isso é uma coisa interessante que mostra como alguma coisa que acontecia na família, agora você precisa de um espaço institucional, coletivo, não é, que permita que isso aconteça nessa fase de desenvolvimento, que é muito importante para a criança. Isso é um exemplo de alguma coisa que antes era restrita ao âmbito da família, a escola só tinha que ensinar, e que de repente passa a ser importante que também a escola propicie, valorize e dê condições para que isso ocorra de forma positiva. E assim a gente poderia pensar em outros aspectos. Porém, o papel da família continua sendo muito importante, principalmente para a criança menor, mas é importante para a gente até em qualquer faixa de idade, né? Essa organização da família, e família entendida aí como família nas suas diversas composições possíveis. Não é só a família, o pai, a mãe, os filhinhos, né? Mas é a família que já foi recombinada de diferentes formas, que já tem os filhos do primeiro casamento junto com os do segundo casamento, ou que tem as crianças visitando a família do pai uma vez por semana, enfim, essa família já em transformação que a gente tem e que a escola também reconhece pouco. Então, essa família em transformação, ela continua com o seu papel fundamental. O que ocorre é que eu acho que a forma como se combinam essas diferentes funções e papéis, ela está em transformação. E talvez em alguns momentos até em crise. Então, é muito comum você escutar os professores se queixando que as famílias não transmitem mais valores, por exemplo, não é? Não dizem mais para a criança aquilo que é certo, aquilo que é errado, e isso acaba sendo, segundo a versão dos professores,
isso acaba sendo jogado para a responsabilidade deles, quando eles acham que isso não é responsabilidade deles, é responsabilidade da família. Eu diria que é a responsabilidade dos dois, não é? Quer dizer, essa construção de valores, essa forma de você entender como deve ser uma sociedade democrática, como você deve se relacionar com o menino com a menina, o mais velho com o mais novo, não é? O negro com o branco e assim por diante, quer dizer, toda essa diversidade da sociedade, como deve ser esse relacionamento, isso tem que ser objeto de preocupação da família e tem que ser objeto de preocupação da escola. Tem que ser. Não dá para a escola dizer isso não é para mim, não é? Porque a escola é um coletivo e as crianças aprendem nesses relacionamentos, nesse clima humano que é a escola, na informalidade, no corredor, no banheiro, na entrada, na saída, na calçada, no recreio, na atitude dos professores, não naquilo que eles falam, mas na atitude deles, na forma deles se comportarem, as crianças aprendem um monte de coisas. Então, isso também sim, deve ser preocupação da escola e não só da família. Mas é óbvio que a família continua com o seu papel extremamente importante. O que ela não tem na nossa sociedade é apoio. Tem muito pouco apoio, né? E aí que a escola precisa apoiar também, né? Não, a própria forma como a nossa sociedade funciona, digamos, a nossa rede de proteção social, ela é ainda muito falha em relação ao apoio à família. Vou dar um exemplo. O pai vai preso. Vai ficar ausente daquela família há muitos anos. Não existe uma rede de proteção social que dê conta dessa situação, né? No momento que o pai é preso, que dê algum tipo de suporte para aquela família, que dê alguma alternativa de orientação, etc. Ou a mãe fica gravemente doente e é internada no hospital. Não existe na rede de proteção social algo que dê um apoio para a família numa situação dessa. E isso vai estourar na escola, porque a escola é onde todas as crianças estão. E aí sim a escola tem direito de reclamar, né? Porque tem alguma coisa que deveria existir no âmbito das políticas sociais e que não está existindo, que vai estourar na sala da diretora. E não reclamar só da família, né? Exatamente. Tá ótimo, professora. Obrigada, viu? Muito inteligente, mas não te conhecia pela terapia. Terapia.